Fala galera, tudo bem? Bem-vindos novamente à nossa oficina de redação. Hoje é a terceira oficina de redação e nós vamos falar da conclusão do texto dissertativo argumentativo. Nos nossos dois vídeos anteriores nós falamos sobre introdução e desenvolvimento e hoje então nós vamos arrematar com a conclusão. Existem algumas formas de você concluir um texto. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro é a conclusão que é solicitada na prova do Enem, por exemplo. Eles pedem que, não exatamente na conclusão, mas é onde a gente costuma colocar, se faça uma proposta de intervenção. Como assim? Você vai propor algum encaminhamento, alguma solução. Eu acho solução algo tão grandioso para a gente fazer, principalmente numa redação, mas é alguma proposta de intervenção, é alguma sugestão, encaminhamento de como resolver o problema abordado no texto. Se fosse no nosso caso, nós proporíamos algum encaminhamento para a resolução do coronavírus ou para a resolução da rotina do coronavírus e etc. Essa proposta de intervenção ela é obrigatória nas provas do Enem, nas redações do Enem. Como no nosso caso, essa oficina de redação é algo mais geral, eu vou dar um segundo exemplo de como a gente concluir uma redação, que é retomando parte do que a gente falou na introdução e fazendo um arremate, uma breve retomada no tema e um comentário a respeito disso. Então vejam só como a gente pode arrematar esse nosso texto. Então, eu posso começar o desfecho assim. Diante do exposto, é evidente observar a repercussão negativa causada pelo coronavírus. Não só por ter causado transtornos na rotina da população de todo o mundo, mas principalmente porque vem tirando a vida de milhares de pessoas. Vamos corrigir aqui, né? Causado a vida de milhares de pessoas. É importante que toda a humanidade se una e encontre maneiras de superar o caos e aprender mais com este momento. Contudo, medidas econômicas efetivas também precisam ser tomadas para que as pessoas não fiquem desamparadas, durante e após a pandemia. Bom, aqui observem que eu retomo parte da minha introdução, né? Então, na minha tese, eu coloquei que a rotina das pessoas tem sido alterada. Eu sustentei essa tese com dois argumentos. A partir dessa sustentação de tese, eu coloco aqui, que é evidente observar a repercussão negativa que essa doença tem causado. E por quê? Porque todo mundo mudou a sua rotina, mas mais ainda, gente, porque mudança de rotina ela é adaptável. Mas como adaptar a perda de um ente querido? Né? Então eu coloquei a repercussão negativa foi a mudança na rotina, mas principalmente a perda de muitas pessoas.
né? E para finalizar, eu venho colocando, porque a gente sempre delega algumas responsabilidades para outras pessoas, seja para o governo, seja enfim. A gente sempre coloca para cima. Mas eu coloquei aqui não exatamente um encaminhamento, mas eu coloquei uma como é que eu posso dizer? Uma sugestão que tanto governos, mas também as pessoas, a sociedade também façam, né? Então, eu coloquei que a humanidade precisa se unir, superar esse caos e aprender com este momento. Mas, por outro lado, medidas econômicas, que aí, lógico que a gente vai associar medidas econômicas a governos, a líderes governamentais, e essas medidas econômicas, elas também precisam ser eficazes, efetivas e existirem. Afinal, pessoas estão sem trabalhar, a economia está sem crescer e, para além de tudo isso, pessoas estão morrendo, né? Então, percebam que eu tentei abordar dois aspectos, mas aspectos muito importantes para concluir a nossa redação. Então, olha como que ficou toda a nossa redação, né? Deixa eu me movimentar para cá. Como isso é um vídeo, você pode dar uma paradinha e você mesmo ler como a redação ficou como um todo, tá? Eu vou fazer isso, mas se você não fica bem, não se sente bem acompanhando com alguém lendo, você pode dar uma pausa nesse vídeo, nesse momento, e ler com os seus próprios olhos, né, com suas próprias palavras aí, com a sua própria voz o texto, tudo bem? Então ficou assim. E aí estão marcadas as partes, então, que diz respeito ao tema, a tese, os argumentos. E aí o argumento 1 é desenvolvido aqui, o argumento 2 é desenvolvido aqui e a conclusão vem no último slide, tá bem? Então ficou: o coronavírus é um vírus que causa infecções respiratórias. Sua manifestação começou na China, mas alastrou-se por todo o mundo. Esse vírus modificou a rotina de todos os países, pois foi decretado por inúmeras autoridades governamentais que atividades comerciais não essenciais deveriam encerrar suas atividades. Não só isso, mas fronteiras de diversos países foram fechadas para evitar a movimentação de pessoas e a maior proliferação do vírus. A partir de uma declaração feita pela Organização Mundial da Saúde, OMS, de que o coronavírus já havia se tornado uma pandemia, líderes de vários países decretaram um estado de quarentena, além de exigirem o fechamento de atividades comerciais que não são consideradas essenciais. Diante disso, apenas farmácias, supermercados, padaria e postos de gasolina poderiam funcionar, sem contudo deixar de tomar os devidos cuidados de higiene. Além dessa medida, países começaram a fechar suas fronteiras com o intuito de diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, do vírus, que poderia vir com elas. Tal atitude tem causado diversos transtornos, pois muitos cidadãos não conseguem voltar para sua terra natal. Por fim, diante do exposto, é evidente observar a repercussão negativa causada pelo coronavírus, não só por ter causado transtornos na rotina da população de todo o mundo, mas principalmente porque vem tirando a vida de muitas pessoas. É importante que toda a humanidade se una e encontre um aprendizado para este momento. Contudo, medidas econômicas efetivas também precisam ser tomadas para que as pessoas não fiquem desamparadas durante e após a pandemia. Bom, é claro que algumas pessoas podem ter ideias, outros argumentos, outras sugestões de conclusão, mas esse é um modelo de como a gente pode abordar esse tema, de como a gente pode abordar esses argumentos e, é claro, quais os mecanismos eu posso utilizar para construir uma redação coesa, coerente, respeitando as normas da gramática, respeitando o tema, né? Abordando o tema e não fugindo dele, tudo bem? Então, eu aguardo vocês em outros vídeos. Se quiserem fazer sugestões de outros temas que a gente pode falar aqui, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo!